que uma atitude certa pode cancelar todas as bobagens que você já fez na vida. Isso é evangelho. Isso político não faz, isso farmácia não faz, isso hospital não faz, isso Lula não faz, Bolsonaro não faz. Isso é obra da cruz do Calvário, e o evangelho está aqui para isso. Vamos ouvir a palavra? Eu quero viver dias melhores nesse ano, de verdade. Quando eu virei o ano, de dia 31 para o dia 1º, a minha oração foi: Senhor, eu quero viver dias melhores. Eu preciso viver dias melhores. Eu quero. E dias melhores não necessariamente significam dias tranquilos, dias sem guerra. Mas eu quero, dentro da minha alma, dizer: eu estou melhorando, eu estou crescendo. E a minha pergunta que o Espírito Santo fez para mim hoje, para perguntar a todos nós, é: o que nos impede de viver dias melhores? Você sabe que na vida existe uma lista. Todos nós estamos numa lista. Sabia disso? Existe uma lista onde só tem pessoas chatas. Você olha e fala assim: esse camarada é chato. Ah, aquele também é. Tem uma lista de pessoas legais. A pessoa bate o olho e fala: não, aquele ali é legal. Aquele ali não. Aquele ali é um 71. Não, aquele ali, não acredita não que ali é somebody love. Ixi, tem a lista dos caloteiros. Você está vendendo um negócio, irmão, passa longe daquele ali. Aquele ali está na lista daquele que compra e não paga. Se eu te contar quanta gente ele está devendo aqui. A verdade é que tudo o que a gente faz nos coloca numa lista. Sejam as coisas boas, de ser confiável, honesto, leal, ou na lista de ser mentiroso, ladrão, fofoqueiro, imprudente, enrolado. A pergunta é: se eu quero viver dias melhores, que lista eu faço parte? Qual é a lista que eu me enquadro? Que qualidade? Porque em uma lista eu estou. Você está numa lista. O que você faz te coloca em uma lista. Você pode não querer estar lá, mas todos te veem lá. Batem o olho e olham para você. Aprenda: o que você faz te coloca numa lista. E o problema é que o que você faz de bom te põe numa lista, mas o que você faz de ruim também. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus 11, 30. Aqui vai falar de uma lista também. Aos Hebreus 11, 30. A lista dos famosos heróis da fé. Já ouviu falar? Está na sua Bíblia, viu? Você podia não saber, mas está aí na sua Bíblia. Só você dar uma lidinha de vez em quando. Está aí. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para
poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Preste atenção, o mundo não era digno deles. É forte isso, né? Tem pessoas que o mundo não é digno delas. Sim, tem pessoas que moram nesse mundo, mas praticam obras que elas são mais dignas do que o mundo. Oxalá a gente faça parte dessa lista. Amém? Fecha os seus olhos. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. A gente quer a Tua palavra. A gente não quer pensamento positivo, porque pensamento positivo é uma torcida. A gente quer crer. A nossa vida está em Tuas mãos. Ô Espírito da vida, se o Senhor falar, eu me levanto. Se o Senhor falar, eu desperto. Não importa o que tenha acontecido na minha alma, se o Senhor falar, o céu treme e vem baixinho perto de mim. Encha o meu coração de poder. Toma controle da minha vida, toda amargura, todo pensamento cativo, toda preocupação, toda ansiedade que está roubando a atenção, saia pelo nome de Jesus. Que possamos receber a Tua semente numa terra fértil, em nome de Jesus. Quando eu leio, e a gente está falando aqui sobre ter uma vida melhor. Quando eu leio essa lista de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, de verdade, é uma galeria de homens e heróis da fé. E eu entendo claramente por que Gideão está aqui. Gideão foi o camarada que com 300 homens destruiu os midianitas. Um exército que os saqueava na colheita. Eu entendo de verdade nessa lista por que Baraque está aqui. Por que Jefité está aqui. Nessa lista está Davi. O homem que matou o Golias, rasgou leão, rasgou urso. O homem que foi o segundo monarca de Israel, o maior escritor de salmos. O homem apaixonado pela adoração, tão apaixonado pela adoração que Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Eu entendo nessa lista por que Abraão está aqui. Abraão foi o pai da fé. Abraão não poupou o seu próprio filho quando Deus o pediu. Sobe no monte, leva Isaac, e eu quero que você entregue seu filho. E se Deus não tivesse chegado no momento crucial, Abraão teria matado o filho por pedido de Deus. Eu entendo porque Moisés estava aqui nessa lista de heróis da fé. Moisés foi o grande porta-voz da libertação, o maior processo de libertação da história, uma nação inteira, mais de 2 milhões de hebreus escravos no Egito, pela boca de um homem, são libertos. As 10 pragas vêm de Moisés, água que sai da rocha, mar vermelho que abre, maná que cai do céu, coluna de fogo que aquece de noite, nuvens que o protegem do sol. Moisés era o cara. Eu entendo porque Samuel está aqui, o maior profeta do Antigo Testamento. Agora, no meio dessa lista, tem uma prostituta, Raabe. É difícil entender como numa lista de homens e pessoas tão empoderadas, por um currículo invejável, no meio desta lista há uma mulher que ganhava a vida vendendo o seu corpo. No meio dessa lista tem um Sansão. Sim, um Sansão, um camarada que nasceu para ser um nazireu, consagrado, cuja missão dele, Deus o deu força para uma coisa só: libertar os hebreus das mãos dos filisteus. Toda a força que ele teve, mas o que ele fez? Libertino. Não podia tocar em cadáver, tocou no cadáver. Não podia se dar ao
prazer de tomar bebida alcoólica, tomou bebida alcoólica, não poderia se unir a uma mulher estrangeira, se uniu, e Dalila foi o grande trunfo do diabo de revelar. Ele não perdeu a força porque cortaram o cabelo, ele perdeu a força porque ele abandonou o propósito. Mas nesta lista de heróis da fé, tem duas pessoas que talvez eu não colocaria. Sansão acabou a vida amarrado, acorrentado, com os 2 olhos vazados. Como pode? José está nessa lista, na mesma lista da prostituta Raabe e do libertino Sansão. José do Egito está na lista. José foi o camarada que apanhou de todo mundo e ficou quieto. Foi traído pelos irmãos, foi jogado num buraco, foi acusado de estupro sem fazer nada e ficou quieto. Foi preso, esquecido na prisão, chegou no Egito. Dá para comparar a jornada do Zé com a jornada do Sansão? Dá para comparar a jornada de um Abraão com uma prostituta que viveu vendendo o seu corpo? Quando eu olho para isso, eu falo, alguma coisa está errada aqui. Mas não pode estar errado, porque é a Bíblia. E a Bíblia diz que eles são heróis. Que lista confusa é essa? Que lista é esta que a gente precisa entender? Mas aonde está a resposta? A resposta está na Bíblia. Gente, a Bíblia é o nosso manual de vida. Tudo que você precisa está na Bíblia. Se você quer saber o que Deus tem para você, leia a Bíblia. Você quer entender a sua vida? Leia a Bíblia. Você quer saber para onde você está indo? Leia a Bíblia. A resposta está na Bíblia. E eu quero ler para você. Por que Raabe e Sansão estão nessa lista? Isaías 49:16. A Bíblia diz o seguinte: veja, gravei você aonde? Nas palmas das minhas mãos. Deus está dizendo, eu escrevi o nome de cada um de vocês aonde? Na palma das minhas mãos. Para escrever o nome na palma da mão, para não sair, é como uma tatuagem, você tem que marcar. Você marca a carne. Agora tem outro texto, também no profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, que diz assim, preste atenção: sou eu mesmo, aquele que apaga, fala comigo, apaga as suas transgressões. Porque eu te amo? É isso? Não é porque eu te amo. Por que eu apago as suas transgressões? Por amor a mim mesmo, e que não se lembra mais dos seus pecados. Gente, ele está dizendo o seguinte: eu apago o seu pecado, eu limpo a sua ficha. Porém, repare, por mais que ele nos ame, o pecado tirado de nós não tem nada a ver com o amor que ele tem por você, mas tem pelo amor que ele tem por ele mesmo. Sabe aquela pessoa que se ama? Você ama, e você fala assim, não vale a pena eu estragar o meu dia por causa dessa pessoa, então eu vou perdoar. Já passou por isso? Eu vou relevar esse desaforo. Alguém já relevou desaforo aqui? Sim ou não? Alguém já falou, deixa ele ganhar essa discussão, porque eu não vou, eu gosto de mim, eu gosto de viver, eu gosto do meu dia. Tolo é aquele que não perde uma briga, esse é tolo. Não, mas tem gente que é inteligente, o cara fala, eu gosto tanto de mim, eu me amo tanto, que cara, eu te perdoo. Você quer ter razão? Parabéns, a razão é sua, você ganhou, parabéns. Mas por favor, não estraga meu dia. Então Deus está falando, olha, por amor de mim, eu te perdoo. Porque me incomoda muito ver você em algumas listas. Me incomoda muito. Se tem uma coisa, preste atenção. Tem uma coisa que para Deus é muito importante: o seu nome. O seu nome para Deus, a Bíblia diz que Ele escreve o seu nome aonde? Na palma da mão. O seu nome para Deus é muito valioso. Quem você é para Deus é muito valioso. Veja, é tão valioso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, Salomão diz que em Provérbios 22:1, que a boa reputação, o bom nome, vale mais do que grandes
riquezas. E desfrutar de boa estima vale mais do que ouro e prata. Deus escreve o seu nome na palma da mão, e Ele diz que por amor a Ele, Ele perdoa as suas transgressões, e Ele não se lembra mais. Significa que Deus conhece a minha vida. Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a Raabe prostituta. Deus conhece o libertino Sansão, que optou, ao invés de viver a promessa, viver uma vida promíscua, libertina, mas por amor a ele mesmo, ele diz para Raabe: eu troco você de uma lista de prostituta para uma lista de heróis da fé. Por amor a mim mesmo, eu troco você, Sansão, de uma tragédia libertina, promíscuo, fraco, influenciável, para uma lista de heróis da fé. Agora escute, em que lista você está hoje? Sim, a gente vem à igreja, sim, a gente canta, a gente assiste um culto online, mas que lista eu faço parte? Será que eu faço parte de uma lista de mentiroso? Será que quando as pessoas olham para mim e falam: meu, esse camarada é mentiroso, esse camarada é trambiqueiro, aquele ali é preguiçoso, aquele ali não vale nada. Que lista a gente faz parte? Quando as pessoas lembram do nosso nome, o que elas lembram logo em seguida? Para que tipo de conversa a gente é chamado? Para que tipo de reunião a gente é chamado? Quando nossa família tem problemas, nós estamos na parte daqueles que geram os problemas ou na parte daqueles que resolvem os problemas? Nós somos os gatilhos da crise ou nós somos aqueles que apaziguam? Em que lista a gente está? Porque o meu nome está marcado na palma da mão de Deus. E o grande desejo de Deus é que eu passe de uma lista para outra. Gente, o teu nome é muito importante. Lembra de Sara? Ela chamava Sara? Não, Sara chamava Sarai. Deus vai lá e troca o nome dela. Lembra de Jacó? Jacó significava trapaceiro, enganador. Já nasceu segurando o calcanhar do irmão, trapaceou com o irmão, roubou a primogenitura do irmão mais velho, enganou junto com a mãe. Mas quando ele luta no Val de Jaboque, quando ele luta contra o anjo, depois de lutar a noite inteira, e ele disse: eu não vou te soltar enquanto não for abençoado. Deus fere ele na coxa, e ele sai ali mancando. E aí Deus diz: espera aí, eu preciso mudar teu nome. Você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar o quê? Israel. De enganador você vai ser príncipe. Isso aconteceu com Abraão. Abraão se chamava Abrão, agora é Abraão. Isso aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. O Saulo, o perseguidor. Deus falou: não, Saulo não mais, agora você se chama Paulo. Isso aconteceu com muitos homens, porque o nome é importante. Agora entenda, o que tirou Raabe da lista de prostituta e colocou na lista de heroína? O que mudou a vida de Raabe? O que tornou os dias dela melhor? A Bíblia diz o que aconteceu. Eu li para você já, e vou ler de novo. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, ela não mudou de lista porque Deus olhou para ela e falou assim: ó, eu amo você. Ela mudou de lista porque ela acolheu 12 espiões. Lembra do povo hebreu que estava preso no Egito? Lembra que eles caminharam 40 anos no deserto? Lembra que Deus prometeu Canaã para eles? E agora eles estão chegando em Canaã, e Moisés manda 12 espias. Josué agora manda 12 espias. 12. Quem acolhe esses espias não é o príncipe da cidade, não é o rei da cidade. Quem acolhe os espias é a prostituta. Quem acolheu essa missão importante não foi um juiz, foi a prostituta. Agora, esse aqui é o ouro da mensagem, aprenda aqui. Quando é que eu começo a viver dias melhores? Quando é que eu mudo de lista? Quando você entende que uma ação correta pode cancelar todas as ações erradas. Escuta isso aqui. Uma ação correta
pode cancelar todas as ações erradas. A Bíblia diz que Raabe entrou na lista de heróis da fé, não é porque ela chorou no culto, não é porque ela levantou a mão e ficou, pelo amor de Deus, não é porque ela ficou descendo nas madrugadas, é porque ela tomou uma atitude. Não é pensamento positivo, é atitude. A Bíblia diz que porque ela acolheu 12 espias, a atitude de acolher 12 espias na casa dela apagou toda uma vida de prostituição. Eu vou repetir para você: a atitude de acolher 12 espias na casa dela apagou toda uma vida de prostituição. Eu repito, uma ação correta cancela outras ações erradas. E Sansão, no último dia de vida, com os olhos vazados, cego, amarrado em 2 pilastras, no meio do palácio filisteu, todos os filisteus estão ali, todos os príncipes dos filisteus estão ali. Sansão foi uma vergonha. Ele virou um palhaço, ele virou um bobo da corte, ele era um prêmio para os filisteus. Mas a Bíblia diz que no último momento de vida, ele fez uma oração. No último momento de vida, e eu vou ler para você essa oração, está lá em Juízes capítulo 16, Juízes 16, 28. Ele está com os 2 braços amarrados, ele está com os olhos vazados, ele é um palhaço, ele é um troféu dos filisteus, dizendo: olha, a esperança dos hebreus é uma vergonha. Mas ele faz essa última oração, e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faz-me com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra coluna, e disse: que morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou. J'ai gardé le feu dans mes mains, dans mes os, dans mes voeux. Il parlait fort, moi j'étais loin, le cœur fermé, la rue dans le coin. J'ai vu la peine avec ses dents, j'ai vu l'hiver gratter le vent, mais j'ai tenu, j'ai pas cédé, même quand tout voulait me plier. Dis-moi qui me fera tomber, quand mon nom brûle encore d'avancer. Dis-moi qui va me faire. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us.
We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet when the screen goes black at night. People
people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart, no thunder, no visible scars, just love turning into habit. And sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Presta atenção. Sansão nasceu para quê? Para proteger os hebreus dos filisteus. Sansão nasceu para ser um guerreiro contra os filisteus. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Uma atitude correta cancela todas as atitudes erradas. Sim, ele foi um libertino. Sim, ele bebeu. Sim, ele prostituiu. Sim, ele não ouviu o pai dele. Sim, ele não ouviu a mãe dele. Sim, ele não ouviu Deus. Mas no último momento, ele orou e disse: Deus, me dá força pela última vez. E ele cumpriu o propósito. O propósito não era libertar o povo das mãos dos filisteus. No último dia ele matou mais filisteus do que em toda a vida dele. Quando Deus chama Sansão do ventre, ele dá uma missão. E quando Sansão tem uma atitude em relação à visão, Deus apaga. O que eu estou te ensinando aqui, gente? É que você não muda a lista que você vive. Você não sai da lista de mentirosos. Você não sai da lista de sofredores. Você não sai da lista de devedores. Você não sai da lista de pessoa mal amada. Você não sai da lista de trambiqueiro. Você não sai da lista de empolgado apenas porque você quer, apenas porque você está cansadinho da vida que tem, apenas porque você está de saco cheio de tudo. Não adianta ficar dobrando os joelhos e me perdoa, Senhor, me perdoa. Não, Deus não mudou a lista de Raabe e de Sansão porque eles ficaram pedindo perdão, não. Não é porque você levanta a mão e dá glória, não. Você só muda de lista quando você começa a fazer coisas que te colocam na outra lista. Você só muda de lista quando você diz: a partir de hoje eu vou fazer coisas que me colocam na outra lista. Eu vou te dizer uma coisa: quando você vê a sua vida mudar, porque só Jesus pode mudar. Eu admiro a psicologia, eu admiro a psicanálise, eu admiro quem cuida das emoções, eu admiro a ciência, mas tem coisas, tem listas que a gente está, que só Deus pode nos tirar de lá. Tem marcas na nossa vida, tem traumas na nossa vida, porque se você não foi tocado na infância, se vai ser tocado na adolescência, se você não foi tocado na adolescência, vai ser tocado na vida adulta. Nós somos uma bagunça ambulante. O que acontece à nossa volta nos marca, o que acontece à nossa volta nos manipula. Só Deus pode nos mudar de lista.
Se eu fosse perguntar, começando de mim aqui, quais são os pecados que cometemos, quais são os erros que temos, nós iríamos sentar aqui e chorar. E é por isso que a gente adora esse Deus, porque Ele tem o poder de mudar a lista que a gente faz parte. Da lista de mentiroso, da lista de fracassado, da lista de enganador. Mas entenda, ninguém é capaz de mudar a lista, mudar de lista, sem fazer algo que me coloque num outro lugar. Não é o quanto a sua vida sofre, não é o quanto você está doendo, não é o quanto você se sente injustiçado, mas é o que você vai fazer agora. Quando? Quanto tempo? Hoje. É Raabe que colocou os espias em casa, e Deus disse: agora você é uma heroína. É o Sansão que derrubou o templo com príncipes de filisteus lá, e Deus disse: agora você é um herói. Porque não tem a ver com você, é por amor a mim. Por amor a mim. O teu nome para Deus é importante. Está na mão dEle. Está na mão dEle. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você vale. E quando o seu nome está sujo no Serasa, é você que tem que pagar. Quando o teu nome está sujo no SPC, é você que tem que pagar. Mas quando o teu nome está sujo numa lista suja, onde você diz: pastor, se o senhor soubesse de onde eu vim, se o senhor soubesse como foi a minha vida, se o senhor soubesse o que a minha família fala de mim quando eu não estou lá, o que eles comentam do meu casamento, o que eles comentam da minha vida profissional, se o senhor soubesse como eu sou visto na minha vizinhança, se o senhor soubesse como meu marido me vê. Da lista do Serasa e do SPC você paga. Mas quando o teu nome está sujo na lista, pior. Eu quero dizer que o pagamento já foi feito na cruz do Calvário. Pagamento. Eu amo Colossenses capítulo 2, versículo 14. Quando o apóstolo Paulo diz que ele cancelou a escrita de dívida. Você tinha uma dívida, você tinha uma capivara suja, você era uma Raabe que por muito tempo vendeu o corpo, você era um Sansão que simplesmente ignorou os mandamentos. Mas a Bíblia diz que ele pegou a sua ficha corrida e ele pregou na cruz do Calvário. E ele falou: está aqui, Satanás, é isso que você acusa eles, é isso que você acusa, pois eu estou pregando aqui. E ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrário, e ele removeu. Como, gente? Pregando onde? Na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E tendo, portanto, não se permitam que ninguém o julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou com relação alguma à festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se onde? Em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a sua mente carnal se torna orgulhosa. O que Paulo está dizendo? Ei. Não deixa que ninguém aponte o dedo na sua cara. Não deixa que ninguém diga que você não merece. Não importa que lista você esteve. Pastor, eu vivi numa lista de rebeldia, eu vivi numa lista, e é por isso que os meus dias são ruins, porque eu tenho uma história. É por isso que os meus dias são ruins. É por isso que eu já entrei em 2023 perdendo, porque eu não tenho chance. Para muita gente eu sou irrecuperável. Mas Deus manda dizer hoje, nesse culto, não lágrima, mas o que você vai fazer para eu cancelar tudo o que aconteceu antes e para eu te colocar numa lista diferente? O que você vai fazer para eu dizer para você que você é uma heroína? Mas pastor, é muito pecado, é muita coisa errada. Eu sou torto desde o dia que nasci. Uma atitude certa pode cancelar todas as atitudes erradas. Uma vida de prostituição anulada, porque essa mulher colocou 12 espias na casa dela.
Tudo que você tem que fazer hoje é dizer: Deus, que atitudes eu preciso tomar para que o Senhor mude a minha lista? Que atitude? Nem Raabe, nem Sansão tiveram seus nomes mudados de lista de forma mágica. Ambos tiveram que gerar uma ação. Eu quero desafiar você hoje aqui. Meu irmão, o melhor está por vir. Deus tem coisas lindas para você esse ano. Eu quero declarar, levanta sua mão para cá. Deus tem experiências maravilhosas para você. Deus tem sensações lindas, há conquistas esperando você. Há uma unção de patrimônios para chegar na sua vida. Há uma unção de amor, há uma unção de superação. Você vai sorrir demais esse ano. Esse ano vai ser um ano de conquista. Mas você não pode carregar essa lista velha. Pode abaixar sua mão. E a pergunta é: o que a partir de hoje você vai fazer para mudar a sua lista, para melhorar? O que hoje você vai dizer: chega, aquele que mente não pode mais mentir. Se toca, meu, você é o mentiroso da família. As pessoas têm medo de falar a realidade, mas todo mundo perdeu a confiança em você, porque você mente o tempo todo. Não pode mentir mais, porque uma atitude de dizer: eu não vou mentir mais, muda você de lista. Você é o enganador, é trambique para todo lado, é 171, é o somebody love, é aquele que aumenta mas não inventa, cheio de rolo. Todo mundo olha para você e fala: olha a vida enrolada. Esse é o camarada do trambique, esse é o camarada do golpe. Muda, tome uma atitude diante de Deus. Eu não vou fazer parte dessa lista. Eu não vou. Qual é a lista? A lista do adultério e trair? Até quando? Saia disso. Mude. Qual é a lista? A lista de pagar e de comprar e não pagar? A lista de agredir, de bater na esposa, agredir, e depois do outro dia vem chorando dizendo que foi a última vez. Mas todo mundo na família, por amor a ela, te suporta e diz assim: vamos aguentar porque a gente ama ela. Mas todo mundo te trata bem porque tem medo de magoar ela, porque sabe que você não vale nada. Até quando você vai viver assim, como um cavalo das emoções, nessa lista de uma pessoa horrorosa, odiosa, abominável? E aí você diz: pastor, se eu souber o quanto eu já fiz bobagem. E eu estou dizendo que uma atitude certa pode cancelar todas as bobagens que você já fez na vida. Isso é evangelho. Isso político não faz, isso farmácia não faz, isso hospital não faz, isso Lula não faz, Bolsonaro não faz. Isso é obra da cruz do Calvário, e o evangelho está aqui para isso. Me escute. Deus me perdoou na cruz, mas ai de mim se voltar para a lista velha. Deus me perdoou na cruz, mas ai de mim se não cuidar da minha vida todos os dias, porque as duas listas estão lá. Eu vou dizer para você uma coisa: diante do diabo e das pessoas, um erro apaga toda uma vida de acertos. E diante de Deus, um acerto apaga toda uma vida de erros. Para muitas pessoas, quando você cai, elas não querem mais saber o que você fez de bom para elas a vida inteira. A tua queda é definitiva. Você será marcado por aquele dia, mesmo que você tenha sido bom milhares de vezes. O teu não, o teu único não vale mais que milhares que sims. Mas para Deus, um acerto pode apagar toda uma vida de erro. E aí eu me lembro de Isaías, e quero ler de novo para encerrar.
Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Imagina você, olhe para mim. Imagina você chegando no céu, olhando nos olhos de Jesus e dizendo para Ele: Senhor, por que o Senhor deixou Sansão e Raabe entrarem na lista de heróis da fé, mesmo sabendo tudo o que eles fizeram? Eu tenho certeza que Jesus vai olhar para você e perguntar: mas o que foi que eles fizeram? Porque na minha palavra, eu não minto. Eu já disse, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Há pecados que eu não me lembro mais. Eu só me lembro que um dia Raabe colocou os espias na casa dela, e que no último dia Sansão lembrou de mim, clamou por força. O resto eu não me lembro mais. Eu só lembro deste dia. O que será que aconteceria na sua vida se, ao invés de você contar a história que trouxe você até aqui, as injustiças, as desculpas, porque por mais que a gente saiba que errou, a gente sempre sabe que há um gatilho. Por trás de um erro sempre tem um monte de bagunça. É o pai que não deu amor, é a mãe que não cuidou, é um abuso, é isso, é aquilo. É assim que a gente é. A gente é uma colcha de retalhos, uma bagunça ambulante. Mas se ao invés de a gente falar do que aconteceu com a gente, se a gente falar: Senhor, eu vou fazer algo que me coloque na lista que eu quero viver. Meus irmãos, diante do inferno e das pessoas, eu repito para você: uma ação errada pode destruir todas as boas ações, mas diante de Deus, uma ação certa pode anular toda uma história errada. E eu tenho sim para você aqui uma mensagem de Deus. Neste culto, o Espírito Santo manda eu te dizer: no dia de hoje, eu posso esquecer tudo o que você fez, se você me entregar uma ação certa. Eu creio na Bíblia, você crê? O teu trabalho a partir de hoje é nunca voltar para a lista que Deus te tirou. Nesse ano de 2023, muitas coisas virão para deixar você numa lista que Deus já te tirou. Não volte. Porque existe uma lista de nomes que estão onde? Na palma da mão. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, não sei a sua, mas a minha Bíblia diz em Mateus 25, 34. Que então dirá aos que estiverem à sua direita: o quê? Venham benditos do meu Pai. Há uma lista que tem esses nomes. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Eu encerro esse sermão fazendo um desafio aqui. Jesus pega a cédula que te condena e diz que está cravada na cruz. Ele diz que não se lembra dos seus pecados, mas não basta saber disso. Jesus precisa de uma atitude sua. A cruz não te liberta por completo sem que você tome uma atitude de mudar de lista. As práticas do pecado, as práticas velhas, não permitem que o sangue de Jesus te perdoe. Deus é Pai, e eu sei que muitas coisas Deus não vai te poupar, assim como eu não posso poupar a minha filha. Se eu poupar a minha filha vai ser uma Zé Ninguém quando crescer. Eu preciso submeter minha filha a provas, a embates. Eu preciso mostrar para minha filha que tem dores que eu não posso poupar. Por mais que eu a ame, eu não posso poupar algumas dores dela. Ela precisa passar por dores para entender que a vida não é um conto de fadas. E assim Deus trata a gente.
Tem muita gente dizendo assim: pastor, meu ano está terrível. E Deus, por amar você, Ele tem permitido coisas assim, coisas amargas, para ver se você se toca, para ver se você para de contar o rastro de erros e faz uma situação que possa mudar a sua lista. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para que você se manifeste, mas eu quero que você feche os olhos. Que lista você quer fazer parte em 2023? Que tipo de profissional você quer fazer parte? Que tipo de pessoa você quer ser em 2023? Que tipo de lista? Lista de um sofredor, de um derrotado, de um endividado? Lista de alguém que não é confiável? Lista do mal amado, daquele que todo mundo engana? O tonto, o sonso? A lista daquele que não é feliz no amor? A lista daquele que está na lista do dedo podre? Não tem dias melhores sem mudar a lista. Não tem dias melhores. O que me impede de ter dias melhores? A lista que eu faço parte. E é difícil? Precisa de uma terapia? Não, precisa de uma atitude. Uma atitude certa. Uma atitude só anula tudo o que você fez. Uma atitude, e aí você diz: então é fácil? Não, não é fácil. Porque para ter essa atitude você vai ter que quebrar um ciclo. Para ter essa atitude você vai ter que anular a si mesmo. Para ter essa atitude você vai dizer para suas vontades: acabou. Você vai ter que dizer para os seus impulsos: acabou. Você vai ter que dizer para a sua raiva: acabou. Você vai ter que dizer para o teu passado: acabou. Você vai ter que dizer para o teu trauma: eu não falo mais com você, eu não olho mais para a tua cara, porque eu não vou morrer na lista de traumatizados, eu não vou morrer na lista de abusados, eu não vou morrer na lista de traídos. É por isso que eu vou perdoar quem eu tiver que perdoar, é por isso que eu vou superar, porque eu não quero pessoas ao lado do meu caixão dizendo: aqui eis um homem que sofreu a vida inteira, eis aqui alguém que tentou a vida inteira ser feliz e não conseguiu. Não, eu quero alguém do lado da minha esquife, do meu caixão, dizendo: aqui vai um herói da fé, aqui vai um homem que adorava, aqui vai uma pessoa que serviu a Deus com ímpeto, aqui foi uma pessoa que triunfou na vida. Eu não vou morrer na lista que o inferno projetou para mim. E hoje uma atitude. Eu não sei que tipo de rompimento você vai ter que fazer, eu não sei que tipo de situação você vai ter que enfrentar, eu não sei que tipo de arrumação você vai ter que fazer, mas se você quer mudar de lista, o que fez a prostituta ir para a lista, o que fez Sansão ir para a lista, não foi pensamento positivo, foi uma atitude. Comece a pedir a Deus força. Que pai você quer ser, que mãe você quer ser, que filho você quer ser, que profissional você quer ser, que marido você quer ser, que esposa você quer ser. Olha a lista que você está, olha a lista que você está. Está na hora de colocar uma atitude que muda tudo. Está na hora de colocar uma atitude que muda tudo. Mas pastor, está difícil. Não está difícil não, porque uma atitude tua, o Espírito Santo vem e Ele faz o que você não pode, Ele põe as mãos onde você não pode, Ele empodera você. Orar, baixou, canta lá. Como eu sinto a glória de Deus aqui, como eu sinto a glória de Deus aqui, como eu sinto o poder de Deus aqui. Uma atitude fez Raabe ir para a lista, uma atitude fez a prostituta virar heroína, uma atitude fez o libertino Sansão virar herói. Uma atitude de fechar essa porta, uma atitude de romper com essa vida dupla, uma atitude de servir a Deus, uma atitude de se entregar lá, baixar lá, canta lá, bafar, uma atitude. Deus está dizendo: o que você vai fazer para eu te pôr na lista de heróis?